Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no IGTV depois de alguns dias ausente. Sim, precisei me ausentar alguns dias para cuidar da minha saúde, mas eu estou retornando e não poderia retornar melhor assim, uma segunda-feira, começando a semana bem, na companhia de vocês, sem dor, sem enxaqueca e retomando uma série que eu tô gostando muito de fazer, que é essa série sobre skin picking. E vamos lembrar o que a gente já falou? A gente já falou então sobre o que é o skin picking, sobre o histórico do transtorno, a confusão das nomenclaturas. Então a gente já falou algumas coisas bem interessantes. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre qual é a causa do skin picking. O que leva então as pessoas a cutucarem a pele? Será que a gente já tem essa resposta? Então, nós não sabemos ainda. A ciência ainda não sabe qual é a causa do skin picking, qual o substrato neurobiológico que explica esse fenômeno do cutucar a pele. Mas existem algumas teorias, existem algumas hipóteses que levam a algumas linhas de pesquisa. Existe a linha de pesquisa genética. Dentro dessa linha, os pesquisadores investigam polimorfismos familiares, que seriam grupos de genes que são encontrados dentro da mesma família. Essa teoria ela é bastante reforçada pelo fato da gente encontrar uma maior frequência desse comportamento em pessoas da mesma família. A chance da gente encontrar uma família onde tem alguém que já cutuca a pele, uma segunda pessoa que cutuca a pele, é muito maior do que se a gente for pesquisar numa família que não tem ninguém que cutuca a pele. Então ali vai ser mais difícil a gente encontrar alguém. Então, numa família onde tem um cutucador, digamos assim, a chance de ter um segundo é muito maior. Outra linha de pesquisa genética que tem, que existe, ela já está bastante desenvolvida, é a pesquisa de mutações específicas, é a pesquisa de genes específicos. Se pesquisa isso induzindo mutações em camundongos. É bem interessante que eles induzem essas mutações, e esses camundongos, com essas mutações específicas, eles começaram a desenvolver um comportamento semelhante ao comportamento de picking, ao de cutucar a pele. Eles começaram a se coçar, a se roer e a ter problemas na pelagem, na pele. Um comportamento muito semelhante ao de cutucar a pele, ao comportamento de skin picking. Já foi encontrado então 2 genes que foram induzidos por mutações assim, em camundongos. E esses genes eles são encontrados também em seres humanos, então são genes bem candidatos para suas alterações em seres humanos serem relacionados ao comportamento de skin picking. Outra linha de pesquisa, fora então da pesquisa genética que se faz, é a pesquisa de comportamentos impulsivos. Então, também se acredita que o skin picking possa estar relacionado a uma maior impulsividade. Então, vários estudos já têm demonstrado que o comportamento de cutucar a pele, as pessoas que cutucam a pele têm níveis maiores de impulsividade do que as pessoas que não têm nenhum transtorno mental. E até maior do que as pessoas que têm tricotilomania, que têm comportamento de arrancar o cabelo. Essa hipótese ela é corroborada por outras linhas de pesquisa que evidenciam achados muito semelhantes. Esses achados eles vão
nos dando uma ideia de um encadeamento de pensamento. Então, além dessas pesquisas que mostraram essa maior impulsividade, foi encontrado também uma maior dificuldade de controlar os impulsos. Seriam duas coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não é. Então, além dessas pessoas serem mais impulsivas, elas também têm uma maior dificuldade de inibir o comportamento, de controlar o comportamento. E isso foi mostrado também em testes cognitivos. Então, foram achados que corroboram, que complementam esse outro achado. Então, além dessas pessoas se arriscarem mais, elas também têm dificuldade de frear. Em uma outra linha de pesquisa, a pesquisa com imagens cerebrais, que mostrou também que as áreas cerebrais que estão relacionadas à impulsividade, elas também parecem estar prejudicadas. Então, esses estudos de neuroimagens mostraram que os tratos, que são regiões do cérebro onde há conexões entre os axônios, eles parecem estar mais desorganizados nas pessoas que têm cutucado a pele. É como se ali onde tivesse que passar essa informação que organizaria a impulsividade está desorganizado, não está muito certo, assim. E aí, justamente essa desorganização, ela aconteceu justamente nessa região onde o cérebro faz esse controle da inibição do comportamento e da impulsividade. É interessante que uma seguidora me perguntou se essas alterações de neuroimagem que já foram encontradas foram correlacionadas com uma maior... se essas alterações de neuroimagem foram correlacionadas, aliás, com um trauma. Se o skin picking, de alguma maneira, já foi relacionado com algum tipo de trauma cerebral. Apesar dessas alterações serem encontradas, né, principalmente na região anterior, a área do nosso cérebro que controla a impulsividade, essa região mais anterior, a região frontal. E justamente ela me perguntou se isso poderia estar relacionado, por exemplo, com trauma anterior, trauma de cabeceio de bola, né? Que ela estuda isso. Não existe nenhuma evidência até o momento de que o skin picking esteja relacionado com nenhum tipo de trauma craniano. Esse tipo de lesão que ocorre, né, por trauma crânioencefálico, que leva a lesões mais extensas dessas regiões, da região anterior, geralmente comprometem de uma maneira muito mais pervasiva, de uma maneira muito mais grave esse controle que eu tô dizendo. Isso que acontece no skin picking é uma alteração muito sutil, uma alteração muito leve. Nessas lesões, desses traumas, os sintomas são muito mais graves. A pessoa tem um prejuízo nesse controle muito mais grave. Gera uma infantilização, gera um prejuízo nesse controle, de maneira que a pessoa perde a noção de adequação social. E isso não acontece no skin picking. Pelo contrário, nas pessoas, a gente percebe nos estudos, quem tem skin picking são pessoas de alto nível sociocultural, pessoas bem escolarizadas. Então a gente precisa entender um pouco melhor o que seria essa dificuldade de controle de impulso que quem tem skin picking apresenta. Então tem um estudo que eu tive a oportunidade de fazer parte, junto com os pesquisadores da Universidade de Chicago, que a gente investiga um pouco melhor o que seria essa dificuldade de controle de impulso que os pacientes com skin picking apresentam. Lá a gente investigou
se essa dificuldade seria uma dificuldade mais motora, porque será que quem cutuca a pele tem mais dificuldade de controlar as mãos? A impulsividade das mãos seria uma impulsividade motora? Porque quando a gente fala de impulsividade, uma denominação muito ampla, muito vasta. A gente está falando de que tipo de impulsividade? Então a gente investigou ali essa impulsividade motora, que estaria relacionada ao controle de alguma atividade motora mesmo. E ali a gente conseguiu encontrar que a gravidade do cutucar da pele estava relacionada a essa dificuldade do controle motor. Então a gente começou a pensar, bom, será que o problema de quem tem o skin picking está mais relacionado a esse controle motor? Enfim, é algo que a gente ainda precisa entender e pesquisar mais, né, para poder ajudar nossos pacientes. Então temos aí um longo caminho, ainda não sabemos a causa exata, ainda não sabemos, precisamos nos aprofundar mais. E é isso que nós estamos fazendo. A ideia desse GTV é justamente isso, é divulgar mais e estudar mais, conhecer mais e divulgar mais o que já é feito. Maravilha? Boa semana para vocês e amanhã temos mais GTV.